Então, muito bom dia. Olhe, pela primeira vez em 3 anos, este programa de hoje não vai para o ar em direto. E eu vou-lhe explicar porquê. Nos últimos dias temos tido alguns problemas de telecomunicações. Ontem foi muitíssimo chato. A crónica ficou praticamente, não foi a meio, mas quase. E por outro lado, de vez em quando há aqui alterações no Facebook e também no algoritmo do Facebook que acabam por prejudicar o desempenho que o programa matinal tem. De maneira que hoje, como estamos com estes problemas, eu vou gravar este programa, vai ficar gravado, quando você ouvir é um programa gravado, e a seguir vou disponibilizá-lo no YouTube e com partilha no próprio Facebook. E vamos fazer um teste também para ver como é que isto corre. Bom, o que é que lhe queria dizer antes de irmos à agenda de hoje, que é uma agenda um bocado extensa, até porque recolhe alguns temas que não ficaram tratados durante o resto da semana. Em primeiro lugar, olha, vamos ter um Deals on Wheels este fim de semana, vai ser com o Renault Captur, a nova versão. Aproveito para dizer que na próxima semana a Renault vai lançar novas motorizações também a gasolina. Como sabe, há este complexo entre gasolina e gasóleo, é uma coisa que temos falado aqui e devemos voltar a essa questão oportunamente. E dizer também que este fim de semana vamos ter nova edição do Desejo Imediato. Como sabe, o Desejo Imediato é um programa novo que nós criámos do canal, não tem nada a ver com a economia, tem a ver com relacionamentos. Vai ser a doutora Alexandra Nunes, que vai fazer o programa comigo, e portanto, ou no sábado à noite ou no domingo teremos o programa online. Bom, então vamos lá à agenda de hoje, que é uma agenda, como eu dizia, um bocadinho extensa. Primeiro ponto, um assunto que eu já tinha tratado ontem, e que é o aumento de capital da EDP. Primeiro, voltar a dizer que acho uma boa opção a EDP recorrer a capitais próprios e não indevidamente para fazer esse aumento, aliás, para pagar a aquisição que quer fazer em Espanha. Em segundo lugar, dizer que o aumento de capital começa na próxima semana, tem um desconto de 30%, o que pode ser interessante para os atuais acionistas da própria EDP. Segundo ponto, António Costa diz que Portugal não aguenta um segundo confinamento. Também era um tema de ontem que eu não cheguei a tratar e desenvolver. Jura. Eu tenho a sensação que o Sr. Primeiro-Ministro andou a ver a cor do dinheiro. É que a cor do dinheiro já diz isto há 3 meses. Eu recordo que fui provavelmente o primeiro a dizer que achava que o segundo estado de emergência não fez qualquer sentido. Foi um exagero e foi uma das coisas que pesou ainda mais no pântano em que mergulhou a economia portuguesa neste momento. E, portanto, dizer só agora ao país é uma pena. Sabe porquê? Porque Portugal precisa de perceber que um segundo confinamento vai rebentar com o pouco resto da economia neste momento. Mas Portugal precisa de saber isto agora, porque isto tem implicações sérias para o nosso futuro, nomeadamente sanitário. O que é que eu quero dizer com isto? Você já percebeu que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão com medo dos body bags. O que é que eu quero dizer? É uma tese que eu tenho desde março, que é, os dois magistrados estão preocupados com o número de mortes e o impacto que isto pode ter na sua reeleição, percebe? Porque significa, o que é que isto, se você for a ver bem, se houver necessidade de fazer um segundo confinamento e nós não fizermos, vai morrer muito mais gente. É óbvio, não é? Porque vai haver contaminações, porque vai haver contágios, as pessoas nós não vamos poder fugir a isso e, portanto, a questão é como é que se protege os grupos de risco. É claro que vai haver pessoas que vão morrer fora do grupo de risco, mas isso também é inevitável. Aliás, às vezes, o que é que está a passar? Você quer apostar comigo, como daqui a umas semanas, quando olharmos para o número de mortes neste momento, por causa do problema da vaga de calor que nós estamos a enfrentar, vai ser um número de mortes elevadíssimo e que isto vai ficar, a comparação com o número de mortes de Covid vai ser ínfima. Quer apostar comigo? Bom, haveremos de falar isto daqui a semanas. Bem, então vamos lá ao assunto principal do programa de hoje, que já vamos com 4 minutos e 38 segundos. António Costa, o nosso Primeiro-Ministro, diz estar pronto para aprovar o Fundo de Recuperação Europeu, nos termos propostos pelo Sr. Charles Michel, como vocês sabem, é o Presidente do Conselho Europeu. Bom, então, o que é que está em causa? Bom, primeiro ponto, eu estou espantado. Então, há 2 dias, o mesmo António Costa, Primeiro-Ministro, foi à Holanda dizer que não estava de acordo com a formulação de Charles Michel. Eu vou recordar às pessoas o que é que o Sr. Charles Michel
propôs, no fim de semana passado, sabendo que havia divergência entre os países frugais e a Alemanha e a França querem aprovar o pacote de recuperação tal como ele está, o Sr. Charles Michel veio dizer uma coisa muito importante, que é, primeiro, 30% do dinheiro só será alocado aos países depois de 2021. Isto foi um broá. Nomeadamente aonde? Adivinhou. No grupo dos pedintes, do qual nós fazemos parte, como já sabe. A Itália e a Espanha e Portugal. A Itália então veio logo dizer assim, isto é uma chatice, nós não sabemos à partida com o que é que contamos depois. Está a ver isto? Isto é a atitude de pedinte. E era a nossa preocupação também. Mas mais, o Sr. Charles Michel vem dizer que uma das exigências dos frugais é que os projetos sejam aprovados em Conselho Europeu. Basta um voto de um país que não esteja de acordo para pôr aquilo tudo em causa. Bom, eles não estão de acordo com isto. Portugal e os pedintes não estão de acordo com isto. Então qual é a ideia? Não pode haver essa votação. Então o Sr. Charles Michel propôs outra coisa, que foi, bom, mas está bem, pelo menos faz-se uma votação maioritária no Conselho Europeu e logo se decide. E mais, veio dizer que esses projetos teriam de ter acompanhamento do Conselho Europeu. Repare, condicionalidade, also known as Troika, sob outras vestes. Nem Conte, nem Sánchez, nem Costa estão de acordo com isto. Bom, então é por isso que eu estou espantado ao ouvir ontem o Primeiro-Ministro dizer que afinal está pronto para aceitar o pacote europeu tal como foi proposto agora por Charles Michel. Espera aí. Para os portugueses e para os europeus, qual é a versão afinal que conta? É a do António Costa, que foi de peito feito ali à Holanda, como se ele fosse um dos frugais e não um dos pedintes? Ou é o Costa que está à rasca, desculpa-me a expressão agora, porque levou sopa em Haia e já levou sopa de outros e agora diz assim, é melhor eu aprovar isto porque isto ainda é alguma coisa, não é? E, portanto, se eu não aprovo isto agora, isto é um sarilho, estamos num Conselho Europeu, como se sabe, começa hoje, é hoje e amanhã, e as perspectivas não são lá grande coisa, como vamos ver a seguir, é melhor a gente despachar-se porque eu tenho um problema lá em casa. Qual é o problema de António Costa cá em casa? É muito simples. António Costa não tem cheta, percebe? E está pendurado. E sabe que precisa urgentemente dos dinheiros europeus porque Portugal não tem dinheiro. Porque o que ele andou a contar durante 5 anos ao país, ele e Centeno, é mentira. Azar, Centeno já se pirou e ele continua aqui, percebe? E, portanto, este é o problema de António Costa. Precisa urgentemente de dinheiro, Portugal não tem. E já percebeu porque é que esta alteração de posição. Já acabou-se aquela fanfarronice toda da AIA, não é? E agora, espera aí, aquilo do Charles Michel, eu não gosto, mas é melhor aprovar aquilo. É isto? Bom, se for isto, e eu suspeito que é, isto é uma falta de vergonha notável, percebe? Isto é a prova de que António Costa está sem cheta e está pendurado. Agora, Portugal é que escusava de fazer este papel e esta figura lá fora. Porque isto é uma falta de vergonha sem limites. Bom, voltando à Cimeira. Como dizia há bocadinho, não é nada seguro, não sou eu que digo. A senhora Merkel, como me lembrei aqui ontem, está preocupada com isto, o Sr. Macron está preocupado com isto também, o Primeiro-Ministro já percebeu isso no jantar que teve com o Sr. Macron. Não é nada seguro que hoje em Bruxelas saiam uma solução definitiva. Aliás, vai ver o artigo do Financial Times de hoje. Convém sempre não apenas confiar na imprensa portuguesa. Vai ver o artigo do Financial Times de hoje, onde alertam para precisamente este problema que é, em Bruxelas, nos corredores, está-se a comentar que provavelmente vão ter que voltar lá até ao final do mês, porque não está, há demasiadas divergências, há demasiadas pontas soltas e não é seguro que o acordo se faça. Para nós é preocupante, porque Portugal precisa desesperadamente de dinheiro. Agora, convém que quem precisa desesperadamente de dinheiro não ande para aí a fazer aquela figureta do eu posso chegar aqui e eu quero ir para o cimando, não é? Que é aquela figura que Portugal anda a fazer. Bom, ponto seguinte. O Jornal de Negócios ontem trazia um artigo muito interessante, aliás está online, o Jornal de Negócios, que é o meu jornal, eu aproveito já para fazer a declaração de interesses, aliás faço-a sempre, vem dizer uma coisa muito interessante. Bom, já reparou, é que a TAP passou a ser, ou vai passar a ser maioritariamente pública, com toda a injeção de dinheiro que o Estado vai fazer, mas continua a ter um regime privado. Olha, nos salários,
nas formas de contratação, você dirá, está bem, mas aquilo é uma empresa do Estado, mas tem que estar sujeito às regras do setor privado. Bom, está a ver o problema que nós temos por aqui. Os contribuintes estão a meter dinheiro na TAP. O contribuinte está a financiar uma operação em que o Estado passa a ficar com o controle da TAP. No entanto, há uma série de outras regras que não estão de acordo com aquilo que é contratação pública, nomeadamente, e até níveis salariais. As pessoas dirão, está bem, mas isto é um setor concorrencial. Então, se é um setor concorrencial, o Estado não pode estar lá. Está a perceber? O problema é este. É que nós estamos a fazer privilégios a certo nível. Aliás, damos privilégios a certo nível à conta do contribuinte. E o problema, como eu expliquei aqui ontem, quando o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas dizem que não sabem se não vão meter mais de 1.200 milhões de euros na TAP, se não vai ser preciso mais, eu digo-lhe já que vai com toda a certeza. A questão é o contribuinte que depois está a financiar um estilo de vida, percebe, de uma empresa que não o pode ter, percebe? O problema está aqui. É do Estado, mas nós estamos como contribuintes a financiar um estilo de vida que a TAP não devia ter, percebe? Basicamente o problema é este. Bem, ponto seguinte. Voltemos ao tema BES, Banco Espírito Santo. Como sabe, caiu ontem, quando nós estávamos a fazer o programa. E já vamos com 11 minutos, não é? Bem, você lembra-se do que é que Mário Centeno disse da resolução do Banco Espírito Santo? Ainda há poucas semanas na Assembleia da República, com uma falsa indignação, a rasgar as vestes. Isto foi a pior resolução de banco que se fez na Europa, não sei das quantas. Eu não sei se Mário Centeno já leu a acusação do Ministério Público. É que a acusação do Ministério Público acaba com alguns mitos de que o Dr. Centeno e o Partido Socialista andaram a vender nos últimos anos. Olha, não sabem o que estava a fazer, havia responsabilização de certos atores políticos, responsabilização do próprio Banco de Portugal, do governador Carlos Costa, aliás, que Mário Centeno pontapeou em público de uma forma inacreditável quando chegou ao poder, ele e António Costa. Prova evidente que são espertores, percebe? Tudo quanto é gente que não concorda com eles é para sovar e pontapear. No Banco de Portugal, no Conselho de Finanças Públicas, trataram vergonhosamente a doutora Teodora Cardoso, como eu, aliás, foi falado ontem no Mel Talks, vale a pena ir ver a entrevista com o Dr. Vítor Benteu, que é ao canal ontem, mas dizia eu, afinal, a acusação do Ministério Público iliba atores políticos, olha, o Primeiro-Ministro de então, Passos Coelho, o Presidente da República de então, Cavaco Silva, mais, iliba o Governador Carlos Costa. Eu já disse aqui, Carlos Costa cometeu erros, um dos quais foi acreditar, quando disse vamos separar o Banco Espírito Santo do Grupo Espírito Santo, e ordenou ao BES cumprir isso, e isto o Ricardo Salgado, nas costas, que o seu pessoal mandou fazer exatamente o contrário. E o BES apareceu falido, com saídas massivas de dinheiro do próprio banco. Ora, isto foi a falha do Banco de Portugal. Agora, responsabilizar aquelas pessoas, como Mário Centeno tentou passar, é uma vergonha. Eu não sei se Mário Centeno já foi ver a acusação. Se não viu, eu que já agora aqui, há pessoas que veem isto e costumam contar a Mário Centeno o que eu digo, eu estou disponível para oferecer a Mário Centeno a acusação, que é para ele ler e ver se pelo menos ganha um pingo de vergonha na cara e perceber os disparates que andou a dizer nos últimos tempos por causa da resolução do Banco Espírito Santo. Percebe? Valia a pena ele ver isto. Já agora, por falar ainda em Banco Espírito Santo, você lembra-se do que é que se disse nos últimos anos sobre Passos Coelho? Que não sei quantos, aquilo tinha sido uma incúria do governo, não era a melhor solução, que aquilo tinha sido criminoso, a forma como se fez a resolução do banco. Há gente que não tem 2 dedos de testa, percebe? E há gente que tem 3 dedos de testa, mas depois, por motivos políticos, mete 2 talas e não consegue pensar. E eu vou-lhe dizer porque é que estou a dizer isto. Primeiro, quando um banco daquela dimensão chega ao charco como chegou o BES, não há nada a fazer. Tem de se fazer uma intervenção. E nessa altura o que Bruxelas avisou Portugal e o BCE aquilo é para fechar. E entretanto foi-se buscar uma forma, foi a primeira vez que se fez aquilo na União Europeia e na zona euro, foi-se buscar uma forma para tentar salvar aquela brincadeira. E o Banco de Portugal cometeu o erro de dizer, bom, hoje há um banco mau e há um banco bom. O problema é que quando se vai analisar as contas de um banco ou de qualquer empresa, não é de um dia para o outro se consegue separar muito bem o que está podre e o que está bom. Imagina um saco de batatas. Você tem um saco de batatas de 20 kg. Você acha que em 5 minutos consegue separar batatas podres das batatas boas? Não. Esse é que foi o erro. Políticos, Banco de Portugal virem dizer assim, não, está tudo separado, o contribuinte não vai pagar nada. É claro que o contribuinte paga sempre estas marmeladas. É uma das grandes lições que nós tiramos desta brincadeira do BES, está a perceber? E, portanto, o que se tentou utilizar foi, olha o Passos Coelho, não sei das quantas, afinal,
O que a gente descobre agora no final deste processo todo, que é uma coisa que eu ando a dizer há vários anos, é que se houve quem não teve responsabilidade nisto foi o Passos Coelho. Porquê? Porque o Passos Coelho fez uma coisa muito importante que ninguém até hoje em dia em Portugal os tinha tido no sítio para fazer, que é dizer não a Ricardo Salgado, percebe? Dizer não a interesses estabelecidos há muitos anos em Portugal. Eu vou dizer, até vou mais longe. Não houve um governo socialista nos últimos 40 e não sei quantos anos que tivesse tido a coragem de dizer àquele senhor, Ricardo Salgado, não, percebe? E você, hoje em dia, quando vê a lista dos que receberam dinheiro, fora aquelas que ainda não está publicada, percebe? Que é uma pena muito grande, porque houve publicações que há anos têm Panama Papers nas mãos e já deviam ter publicado esta brincadeira. Mas, enfim, voltando a isto, como se recorda, há 3 ou 4 dias eu disse aqui que achava estranho que não haver políticos naquela acusados, pois não. Pois, é estranho. Bom, é estranho. Não é, pois não. Não é estranho. É óbvio que não é estranho. Mas, só mais um pormenor. É que você já percebeu porque é que não havia gente com coragem para só pôr Ricardo Salgado. É que Ricardo Salgado comprava as pessoas, percebe? Comprava malta na comunicação social, comprava malta que trabalhava com ele, como se viu com estas pessoas, vai haver a lista das pessoas que receberam dinheiro, de quadros do BES, percebe? Comprava gente da família, comprava contabilistas, o comissário ao conte, como ele dizia, Ricardo Salgado comprava todos. Bem, e como eu recordei aqui há 2 dias, aos meus camaradas do público que fizeram aquela manchete lamentável, esqueceram-se de ir ver o dinheiro que Ricardo Salgado dava ao Partido Comunista Português, percebe? Para as campanhas eleitorais, às ajudas à festa do Avante, esqueceram-se de ir ver as ajudas à Fundação Mário Soares, percebe? Moral da história. Ninguém tinha a coragem de se meter com o Ricardo Salgado, porque Ricardo Salgado comprava as instituições e as pessoas, percebe? O único que esteve no sítio para dizer não foi Passos Coelho. Honra-lhe seja feita. Mais, Passos Coelho, com aquela atitude, até fez mais pelo país. Primeiro mostrou que não havia intocáveis, percebe? Ao contrário do que acontecia até aí. Em segundo lugar, fez uma coisa muito importante. É que não enterrou mais a Caixa Geral de Depósitos. Porque o que o Dr. Ricardo Salgado queria na altura, e foi ao Governo pedir, e ao Banco de Portugal, foi, deixa que a Caixa Geral de Depósitos faça um empréstimo ao BES. Caramba, a Caixa Geral de Depósitos já estava falida nessa altura. Imagina o que era se o Estado tivesse lá metido mais dinheiro, ou melhor, o contribuinte. Já viu o prejuízo monumental que isto era? Moral da história. Pedro Passos Coelho é provavelmente o único político das últimas décadas que tem moral para falar e foi o único, honra-lhe seja feita, que teve coragem para dizer não ao Grupo Espírito Santo, ao Clã Espírito Santo. Bom, estamos com 17 minutos, a caminhar rapidamente para o final do programa, vamos para o ponto seguinte. Já viu, vai ver a acusação. Se não quiser ver a acusação, veja o resumo que está feito nos jornais. Eu já li esta parte com algum cuidado na acusação. Já viu a lista de pessoas que beneficiaram de ajudas, entre aspas, de Ricardo Salgado, porque o ajudaram a esconder as malfeitorias, a má gestão, alguns crimes na instituição? Já viu? Já viu quanto é que estas pessoas receberam? Já viu quanto é que membros da família Espírito Santo receberam para estarem caladinhos nesta matéria? Já viu? Vale a pena dar lá um saltinho e dar uma olhada naquilo, porque aquilo te explica muito do que se passou nos últimos tempos, ok? Estamos quase com 20 minutos. Só mais uma coisa. Alguns destes quadros do banco que ajudaram a ocultar aquilo tudo, eu espero que a sanção do tribunal seja de serem irradiados da profissão. E vou-lhe dizer porquê. O nível de fraude, de crime, é tão elevado em alguns daqueles casos que eu nunca mais confio naquelas pessoas quando se quiserem transitar para outro tipo de instituição, percebe? Portanto, à cautela, é melhor irradiar estas pessoas do exercício da atividade bancária. Porque o exercício da atividade bancária é uma coisa muito séria. Veja o Mel Talks com Vítor Bento ontem. Tem uma parte que é pública, digamos assim, ou seja, o Estado tem mesmo de intervir e, portanto, eu preciso de segurança, preciso de confiança. Ora, que confiança é que eu vou ter se algumas destas pessoas no futuro aparecerem associadas ao Banco Espírito Santo? Perdão, associadas a outros bancos e ao exercício da atividade bancária. Não vou ficar confiante. Bom, ponto seguinte. Quase no final do programa, António Costa continua a sonhar com acordos com a extrema-esquerda. Isto tem a ver com o quê? Com a negociação do próximo Orçamento de Estado, que já começou a ser feito. Bom, há uma certeza que a gente já tem, vai haver mais um retificativo, ou melhor, quase certeza. E, portanto, António Costa, que
anda muito preocupado porque o PCP está agitado e o Bloco de Esquerda também, porque dizem que vocês estão a namorar com a direita, quando deviam namorar connosco, não sei, então nesta brincadeira toda. António Costa quer mostrar mesmo que ainda há espaço para negociar com a extrema-esquerda, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Pá, honra lhe seja feita. Vá para a frente. Mas eu queria pedir uma coisa, que é, a partir disto, não venham pedir à direita para aprovar certas medidas. O orçamento suplementar só foi aprovado que o PSD se absteve, percebe? Porque a esquerda, o PCP, votou contra. Portanto, eu espero que isto seja consequente. Eu, sinceramente, acho que isto não tem condições para andar. E vou-lhe dizer porque é que não tem condições para andar. Daqui a uns meses, com o atraso das ajudas europeias, a economia portuguesa vai estar de rastos, percebe? Vai ser preciso tomar medidas difíceis. Eu tenho algumas dúvidas que o Bloco e o PCP, que já engoliram muitos sapos nos próximos tempos, acabem por engolir esse. Eu tenho dúvidas, mas veremos. Aguardemos, ok? Ponto seguinte, para terminar mesmo. Rui Rio tomou nota desta boca de António Costa? Ou vai continuar a fazer de conta que não se passou nada e vai continuar a dar a mão a António Costa? Eu acho isto preocupante, percebe? Que mostra a deriva em que se encontra a direita, nomeadamente o PSD. E, portanto, espero bem que o Dr. Rui Rio tenha tirado alguma lição disto. Porque nos próximos tempos eu vir o PSD a aprovar coisas destas com o PS, que depois diz que não quer nada com a direita e vai aprovar as marmeladas todas com o Bloco de Esquerda do PCP, eu estarei aqui para criticar. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Como eu lhe disse, é uma situação inovadora. Vou meter isto offline no Facebook. Quero pedir desculpa por isso, é uma alteração daquilo que é o modelo que acontecia até agora, mas essas são as circunstâncias que o exigem. Como disse há bocadinho, no fim de semana vou fazer um Deals on Wheels, vamos também ter o desejo imediato e para o final quero pedir às pessoas para ir revisitar a entrevista que o Dr. Vítor Bento me deu a mim e ao Jorge Marrão ontem, porque é muito interessante, não só do ponto de vista da economia, os bloqueios que nos param, que nos atrasam, mas também sobre a banca. Quanto a nós, já sabe, para o final vou pedir às pessoas que nos estão aqui a ver e aquelas que vão ver, aquilo que peço é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que ouvem aqui não ouvem mais sítio nenhum. Quanto a nós, programa matinal, na segunda-feira às 8 da manhã cá estarei eu para lhe artesanar o juízo. Obrigado, com licença, tenham um grande fim de semana e cuidado com o calor.